E aí, pessoal? Hoje vamos ver aí sobre tendência, tá bom? Como que a gente vê uma tendência no mercado, tá? Comentei algumas coisas sobre quem deu de baixa e quem deu de alta, tá? Então isso vai identificar através de movimentos, beleza? Agora que a gente vai ver sobre a tendência. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O que a gente vai ver aí dentro do gráfico? A gente vai ver aí movimentos de baixa e movimentos de alta, beleza? Então, o que acontece? No mercado sempre vai existir uma baixa e vai ter uma movimentação de correção, que é chamado de pullback aí no mercado, que é essa correção. Depois ele vai ter a impulsão novamente, que é a tendência dele no momento, tá? Então eu começo a identificar topos e fundos no mercado. Então isso vai me dar exatamente um controle aí de como que está a tendência. Então, ó, você pode ver que a gente vai ter, ó, fundo, fundo e fundo aqui, certo? Então a gente tem um quê? Um movimento de alta, ó, se você ver, é bastante claro aí nesse movimento. Então, caso você queira experimentar, tenta desenhar no seu gráfico para você identificar bem mais fácil. Na teoria de Dow, para quem já sabe aí, ele fala que é uma mudança de tendência é quando você perde algum fundo. Então ali você pode ter uma mudança de tendência através de perda de fundo. Então exatamente aqui, na perda desse fundo, aqui a gente pode ter uma possibilidade de uma venda. É o que ele faz. Então ele faz um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, depois ele faz um topo maior aqui, certo? Depois faz um fundo e aí vem esse movimento aí de alta que acontece. Então, movimento de baixa, passou topo, ó, passou o anterior, a gente vai ter topos e fundos ascendentes, tá? E aqui a gente vai ter descendentes, que a gente vai caindo aí cada vez mais, ó. Então, topo, fundo, mais baixo. E aqui começa a aumentar novamente, ó. Então aumentando, porque aí vai passando a minha último ponto como resistência ou como topo que a gente identificou aí anteriormente, tá? Aqui ela faz um pequeno movimento, mas basicamente a tendência ela vai lidar por esses topos e fundos. Então, através de topos e fundos, a gente vai identificando aí tendências momentâneas, tá? Ó. Então, tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, depois uma tendência de alta, certo? Então, a gente vai identificar através desses topos e fundos. Que aí na aula de resistência comentei com vocês que os topos às vezes são resistência e fundos são aí o suporte, beleza? Então é assim que a gente vai identificar. Então, se eu pegar qualquer tipo de gráfico aqui, ó, um pouco mais para frente, a gente vai fazer o quê? Para saber a tendência, a gente vai marcar topos e fundos. Então, eu tenho esse topo maior, tenho esse fundo menor, esse topo menor, esse fundo menor, esse topo, esse fundo, esse topo, esse fundo, esse topo. Então a gente consegue identificar aqui, ó, por causa disso. E aí ele começa a fazer outro tipo de movimento, porque ele vem passando aí, mudando a tendência, como o Dow falava lá na teoria dele, ok? E aí ele muda a tendência, como vocês podem ver. Então pode marcar topo e fundo aqui, para vocês saberem aí como identificar, tá? Como também identificamos isso? Através de linhas de tendência, que é uma LTA e uma LTB. Não vou entrar muito a fundo, mas para vocês saberem, existem canais, que nem eu montei anteriormente aqui, ó, tá vendo? Então ele faz um canal, aí quebra essa linha de tendência, ó, que é uma linha de tendência de alta. Então LTA que a gente chama. E uma LTB quando ela quebra essa linha de tendência de baixa, que ela quebra para cima e ela faz um movimento, depois quebra para baixo, faz um movimento de baixa, aí quebra para cima e faz esse movimento. Então aqui a gente tem, claro, o movimento de queda. Então essa daqui é uma LTB, tá? Tendência é linha de tendência de baixa. Ok? Então, através desse movimento de rompimento e sabendo que isso se cumpriu, que passou os outros topos, a gente sabe que pode se formar assim uma tendência de alta. É o que acontece.
Mesma coisa, tendência aqui de alta, a gente vai ter uma LTA, certo? Uma linha de tendência de alta. Passou o último fundo, a gente sabe que vai ter uma queda aí no momento, beleza? Então, nesse exato momento, a gente também vai ter esse tipo aqui, ó, certo? E a gente vai ter no mercado agora atual, certo? Uma tendência de baixa que está se completando, mas ela está fazendo topos e fundos maiores. Provavelmente ela pode fazer um canal aí lateral de alta. E aí, se ela romper essa linha de tendência, dar uma base para a gente como saber a tendência no momento, beleza? Então, são as dicas aí para você saber a tendência do momento. Seja gráfico de diário, seja gráfico aí de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos. Isso vai dar certo em qualquer time ou qualquer ativo que você apresentar, porque ele sempre vai trabalhar com esse tipo de tendência, beleza?